pai desaparecido há 15 anos, é flagrado pelas câmaras da casa da avó. Você não vai acreditar. Antes de começarmos esta linda história, quero que saibam o quanto o vosso apoio significa para mim. Por favor, subscrevam o canal, ajuda-nos imenso a crescer e a trazer-vos mais histórias tocantes. E aqui está algo especial. Respondo pessoalmente a todos os vossos comentários. Digam-me de onde estão a assistir pelo mundo. Adoro conectar-me convosco. Agora, vamos começar esta história extraordinária. O rosto na tela fez o sangue de Marcos gelar nas veias. 15 anos de abandono, 15 anos de perguntas sem resposta, e ali estava ele, David Thompson, seu pai, movendo-se pela cozinha da avó com a familiaridade de quem jamais havia partido. Marcos sempre soubera que Eleanor guardava segredos nas paredes daquela casa de 2 andares. Aos 78 anos, ela insistia em viver sozinha no mesmo lar onde criara os filhos, onde as risadas de aniversários ainda ecoavam pelos corredores e o aroma de jantares dominicais parecia impregnado na madeira dos móveis. Mas ultimamente, algo mudara. As ligações começaram há 3 semanas. A voz trêmula de Eleanor do outro lado da linha, sussurrando sobre objetos que se moviam sozinhos pela casa, como se fantasmas benevolentes tivessem decidido se mudar para lá. Marcos, aos 23 anos, sentia o coração apertar a cada relato. Marcos, querido, dizia ela, a confusão tingindo cada palavra. Deixei as chaves na mesa da cozinha ontem à noite. Hoje de manhã estavam penduradas no gancho da entrada. Pior ainda eram as descobertas matinais. Eleanor acordava e encontrava sua geladeira repleta de mantimentos frescos, exatamente das marcas que preferia, organizados com uma precisão que ela própria não conseguiria mais alcançar. Seus dedos artríticos mal conseguiam segurar uma caneta, quanto mais arrumar prateleiras inteiras. O jardim era outro mistério. As flores desabrochavam em canteiros impecavelmente cuidados. As ervas daninhas desapareciam durante a noite e os tomates cresciam em fileiras perfeitas. Eleanor olhava pela janela da cozinha todas as manhãs, as lágrimas embaçando seus óculos grossos. Como explicar que mãos invisíveis faziam o trabalho que suas articulações inflamadas não permitiam mais? Marcos escutava cada relato com o estômago embrulhado. Havia lido sobre os primeiros sinais de demência, sobre como mentes brilhantes começavam a se fragmentar silenciosamente. A possibilidade de perder a avó que o criara depois que David os abandonara era como uma lâmina atravessando seu peito. Vovó, murmurava ao telefone, tentando manter a voz firme, talvez você tenha esquecido que fez essas coisas. Acontece com todo mundo. Mas Eleanor balançava a cabeça do outro lado da linha. Marcos podia sentir o movimento na pausa que se seguia. Filho, essas mãos velhas não conseguem mais subir em escada para trocar lâmpadas. Não consigo mais cozinhar por horas sem que as juntas latejam de dor. Alguém está cuidando de mim, Marcos. Alguém que conhece cada canto desta casa. Foi então que Marcos tomou uma decisão que mudaria tudo. Numa tarde de sábado abafada, instalou câmeras de segurança por toda a casa de Eleanor. Disse a ela que era para proteção contra assaltos, mas secretamente esperava finalmente desvendar o mistério, ou confirmar seus piores temores sobre a mente da avó. Durante uma semana inteira, as câmeras não revelaram nada além da rotina solitária de Eleanor. Marcos assistia às gravações com uma mistura de alívio e tristeza, vendo a mulher que tanto amava lendo em sua poltrona favorita, assistindo à televisão e preparando refeições simples. Tudo perfeitamente normal, terrivelmente comum. Na 8ª noite, tudo mudou. Marcos estava revisando as gravações da madrugada anterior, quando o movimento o fez parar de respirar. O time Stamp marcava 2-0. Uma silhueta entrava pela porta dos fundos com uma confiança perturbadora, como se conhecesse cada tábua do assoalho que poderia ranger. O coração de Marcos disparou. Alguém estava realmente invadindo a casa de sua avó. Mas ao invés de roubar ou causar danos, o intruso começou a fazer algo completamente inesperado. O homem misterioso lavou a louça que Eleanor havia deixado na pia. Organizou seus medicamentos em porta-comprimidos semanais com uma precisão cuidadosa. Preparou o que parecia ser o café da manhã, cobrindo tudo delicadamente e guardando na geladeira. Trabalhava com a eficiência de quem conhecia cada gaveta, cada prateleira, cada preferência daquela casa. Noite após noite, o mesmo ritual se desenrolava. O estranho mantinha o rosto oculto nas sombras, escondido por um boné de beisebol desgastado puxado sobre os olhos.
Suas roupas pareciam gastas pelo tempo e pela vida nas ruas, mas cada gesto era impregnado de um carinho que fazia Marcos questionar tudo o que pensava saber. Marcos tornou-se obcecado pelas gravações. Passava madrugadas inteiras assistindo aos feeds ao vivo, tentando decifrar a identidade daquele guardiã invisível. O homem não roubava nada, não causava danos. Na verdade, cuidava de Elelanar de maneiras que o próprio Marcos não conseguia. Preso entre o trabalho e a vida adulta. Dias se transformaram em semanas. O cuidador misterioso jamais faltava ao seu turno noturno. Chuva ou sol, aparecia na porta dos fundos depois que Elelanar adormecia, transformando-se em seu anjo da guarda invisível. Marcos notou que o estranho conhecia perfeitamente os gostos de sua avó. Preparava exatamente a mistura de chás que ela preferia. Sabia como ela gostava dos medicamentos organizados, quais comidas a faziam sorrir. Após 2 semanas de vigilância obsessiva, Marcos finalmente capturou o momento pelo qual esperava. O intruso tirou brevemente o boné enquanto trabalhava na cozinha, enxugando o suor da testa após completar uma tarefa exigente. Por apenas um instante, a câmera capturou seu perfil completo iluminado pela luz da geladeira. Marcos fitou a tela, o ar preso na garganta. O rosto que o encarava era um que ele reconhecia das fotografias antigas que Elelanar ainda exibia pela casa. Um pouco mais magro, marcado pela vida, mas inconfundível. David Thompson, seu pai. O homem que abandonara a família quando Marcos tinha apenas 8 anos, desaparecendo sem explicações há 15 anos. A revelação atingiu Marcos como um soco no estômago. Elelanar nunca mudara o esconderijo da chave reserva. Ainda a mantinha atrás do mesmo tijolo solto perto da porta dos fundos, exatamente onde sempre estivera durante a infância de Marcos. David usava essa chave para entrar na casa noite após noite. O pai, que abandonara a família sem uma palavra, agora vivia como um sem-teto, claramente lutando contra seus próprios demônios. Ainda assim, encontrava forças para cuidar da mãe que deixara para trás. Todas as noites, David colocava de lado seus próprios problemas para se tornar o guardião invisível de Elelanar. Garantia que ela pudesse continuar vivendo independentemente em sua própria casa, sem jamais saber que seu filho ausente, na verdade, velava por ela. O homem que causara tanta dor ao partir, agora prevenia uma dor diferente ao permanecer próximo, trabalhando nas sombras para se redimir do abandono. Marcos permaneceu em silêncio atordoado, encarando a imagem congelada na tela. 15 anos de perguntas subitamente tinham uma resposta. Complexa, dolorosa e estranhamente bela. Após processar a revelação chocante, Marcos pegou o telefone. Era hora de contactar as autoridades para ajudar a localizar seu pai e, finalmente, construir uma ponte sobre o abismo que dilacerara sua família. A tela escura refletiu seu rosto enquanto ele discava, e Marcos se perguntou se teria coragem de perdoar o homem que o abandonara, mas que nunca realmente abandonara aqueles que amava.